Vamos continuar nosso estudo sobre vetores e matrizes. Dessa vez eu vou mostrar para vocês a criação de um vetor tridimensional. Vamos utilizar um vetor que vai armazenar 3 dimensões. Então tem um exemplo aqui de um boletim escolar. Pretendo informar nesse boletim o nome de um aluno, 2 semestres e 2 matérias. Por aqui então a gente já consegue ver a dimensão do nosso vetor. Cada aluno, na verdade eu tenho um aluno apenas, notas para 2 semestres de 2 matérias. A montagem do vetor, no caso esse vetor tridimensional é uma matriz, eu vou declarar a variável var boletim aqui na linha 38, var boletim escolar, new float 122, 1,2,2, ou seja, se a gente seguir na sequência, a primeira dimensão aqui vai ter a capacidade 1, ou seja, vai armazenar apenas um resultado. Na posição 2, segunda dimensão, vai armazenar também 2 dados. Na terceira posição, que é uma outra dimensão, também vai armazenar 2 dados. Bom, aqui, a partir da linha 39, a gente começa a atribuir o valor dessa matriz aqui. Nessa linha 39 eu estou dizendo o seguinte: o boletim escolar na dimensão 0, quem é a dimensão 0? A dimensão 0 é alunos, o vetor alunos. Esse vetor alunos está armazenando o nome Maria. Na dimensão 0 aqui também, ele vai armazenar o semestre. Como ele está informando aqui que é o índice 0, ele vai então armazenar dados do primeiro semestre, semestre 1. Aqui na terceira posição, ele vai armazenar o índice 1 relativo à matéria. Então, nessa terceira dimensão aqui, nós temos a matéria. Como aqui é a matéria 1, ele vai armazenar, no caso, matemática. Então, na linha de cima, ele armazenou português, porque o índice é 0 na terceira posição, nessa dimensão. Nessa dimensão aqui, o índice é 0, refere-se à matéria português. E, no caso, quando for 1, ela vai se referir à matéria matemática. Na linha 41, ele vai, novamente, na primeira posição aqui, referente ao aluno. Como nós só temos um aluno, o índice vai ser sempre 0. E mais uma vez aqui, na segunda posição, vai se referir à dimensão semestre na posição 1. Então, o semestre na posição 1, ele corresponde ao semestre 2, ao segundo semestre. Então, aqui eu tenho aluno 0, semestre 1 e matéria 0. No caso, a matéria 0 é português. Na linha de baixo, repete-se o aluno e o semestre e muda só a matéria, que passa a ser matemática. Com isso, nós temos o registro das notas de um aluno, no caso aqui a Maria, de 2 semestres, 2 matérias. O laço de repetição aqui, nós vamos utilizar o for each. Aqui a gente vai usar os for eachs aninhados. Quer dizer, o que é um looping aninhado? Nesse caso aqui, o looping que a gente está usando é o for each. Então, o looping aninhado é um for each. Então, eu tenho um for each dentro de outro for each. Isso aqui a gente chama de aninhamento. Então, é um for each aninhado. O for each de fora, ele está percorrendo o vetor semestre. Em cada elemento do vetor, ele vai então colocar o valor aqui dentro de semestre. Já no loop interno, ele vai percorrer as matérias, Ou seja, para cada iteração, ele vai pegar uma matéria. E aqui eu passo a compor a nota. Então, minha nota é formada pelo aluno, que eu só tenho um aluno, vou referenciar como 0, pelo índice do semestre e pelo índice da matéria. Por isso que eu criei essas variáveis. Cada variável aqui vai armazenar a posição ou o índice de cada elemento naquele looping. Então eu tenho uma variável chamada índice semestre e outra variável índice matéria. Para cada semestre ele vai iterando, então vai fazer 2 iterações, e para cada iteração do semestre ele vai fazer 2 iterações referente à matéria, para ele pegar o valor das notas. Com isso eu monto a nota. E aqui na linha 66 eu tenho então formatando os dados para serem exibidos no meu console. Então eu tenho aqui console, o WriteLine, o semestre, eu estou armazenando 15 posições, 15 caracteres alinhado à esquerda, a matéria também 15 posições alinhado à esquerda, e a nota 10 caracteres alinhado à esquerda.
E esse F significa que a formatação é float com 2 casas decimais. Repare que dessa vez nós estamos usando float e não occurrence, né? Não o C. Se fosse moeda, se fosse valor monetário, seria o C, né? Esse F aqui com 2 posições, ou seja, 2 casas decimais. E pronto, a nossa lógica está prontinha. Então aqui o resto é perfumaria. Quando eu falo perfumaria, significa o seguinte: aqui em cima eu estou colocando o nome do aluno para a gente saber, estou desenhando uma linha aqui, na linha 48 aqui, por exemplo, quando eu faço assim, ó, dentro da interpolação, new string, abro parênteses, coloco o traço, que é o caractere de traço aqui, e aqui a quantidade de vezes que esse caractere vai se repetir. Ou seja, eu estou montando uma string de 40 caracteres formadas por este caractere aqui de traço. Se eu quisesse alterar para sinal de igual, sem problema também. Então, nesse caso aqui, e onde eu precisar colocar uma linha tracejada, né, eu chamo esse comando aqui. Então, mais perfumaria. A lógica está aqui na declaração e atribuição dos valores, né, dos elementos do vetor, que é uma matriz de 3 dimensões. E aqui o laço de repetição que está fazendo todo o processo aí de montar a informação para ser exibida no terminal. Vamos compilar isso. E nessa compilação aqui, ele está compilando, né? Está criando o executável. E aqui eu vou executar a aplicação. Nesse caso aqui eu não salvei, né? Então eu tenho esse hábito. Eu às vezes esqueço de salvar, mas eu venho aqui, vamos salvar. E aí eu vou compilar novamente, limpar a tela e vou compilar mais uma vez. Beleza. Então, uma vez compilado, agora eu vou executar. Vou executar chamando o próprio nome aqui da aplicação. Muito bem, está aqui. Como eu falei lá, eu tinha mudado para os caracteres para sinal de igual, né? Então está aqui. Eu vou mudar também aqui para ficar até mais bonitinho. Vou colocar aqui o sinal de igual e o sinal de igual aqui também. Então, toda vez que a gente estiver desenvolvendo uma aplicação, a gente deve fazê-la mais confortável possível para o usuário, né? Quem vai usar essa aplicação, ele tem que ter uma boa impressão da aplicação e tem também o que mais tarde a gente vai ver, que a gente chama de usabilidade. Então, a usabilidade é extremamente importante numa aplicação, porque é a usabilidade que vai garantir a satisfação do teu usuário, do teu programa ao longo da vida do seu programa. Então tá aí a nossa aplicação utilizando um vetor tridimensional, onde eu criei aqui um boletim escolar, onde ele está exibindo a nota do aluno, né? Aqui eu mostro o nome do aluno, ó, e as notas semestrais de 2 matérias. Eu postei um desafio por postar esse código e pedir para vocês alterarem esse programa para ele incluir mais um aluno e mais uma matéria, e ao invés de semestre, você pode colocar 4 bimestres. Então, essa organização do código aqui já vai te dar uma ideia de como você vai proceder. E aí, ao invés de ficar chumbado aqui em 0, eu vou ter que fazer um novo laço. E nesse novo laço eu vou ter que percorrer os nomes dos alunos. Mas isso aí é muito tranquilo. Parece difícil, mas não é difícil. Então, um desafio aí, valendo um bombom virtual, para que vocês criem, né, essa lógica aqui, acrescentando mais um aluno, 4 bimestres, e ao invés de semestre, 4 bimestres, mais uma matéria, por exemplo. É isso aí, até a próxima aula.